Fala galera, estamos na Semana das Viroses, hein? É um tema extremamente importante, pertinente, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo agora. Mas não tem que saber somente da Covid-19. Galera, se você está vendo esta aula nesses momentos que nós estamos vivendo, você sabe do que eu estou falando. Mas se você está vendo essa aula lá na frente, se essa aula é uma aula antiga para você, saiba você que estamos no meio de uma pandemia, que é o Covid-19 provocado pelo coronavírus do tipo SARS-CoV-2. Mas essa aula não é só sobre isso, é sobre virose de modo geral. É a semana inteira falando de virose, são várias aulas falando de virose. Se você já assistiu outra aula, tá vendo esse tempo que está aparecendo para você na sua tela aqui, ó? Você pode adiantar esse vídeo até esse tempo que eu já entro direto na virose do dia de hoje. Agora, se você não assistiu nenhuma aula ainda, assista essa introdução todinha porque ela é extremamente pertinente para o assunto, hein? É muito importante. Então, pegue seu caderno aí, se acomode direitinho, faça as suas anotações porque isso aqui é aula, 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 aula. E o tema é virose. Galera, afinal de contas, o que precisamos saber sobre as viroses? Primeiro, viroses são doenças provocadas por vírus. E quando a gente estuda virose de modo geral, a gente tem que se ater para alguns pontos muito importantes. Então vem comigo no quadro aqui, ó. Ao estudar virose, o que temos que saber? Por exemplo, no primeiro momento, o nome da doença. Que no caso da Covid-19, por exemplo, o que é Covid-19? Covid-19 não é o nome do vírus, é o nome da doença. Atenção para isso. No caso da dengue, dengue é o nome da doença. No caso do HPV, o HPV é o nome do vírus, não é o nome da doença. O nome da doença é condiloma acuminado. Então, primeiro ponto, o nome da doença. Na sequência, o agente etiológico. Lá no meu Instagram, o @senhorbiologia, eu coloquei lá um teste nos stories perguntando qual que era o agente etiológico da dengue. E entre as opções eu pus mosquito. A grande maioria marcou mosquito porque o pessoal não sabe o que é o agente etiológico. Agente etiológico é aquele causador da doença, é o verdadeiro causador da doença, que lá no caso da dengue é um vírus, porque dengue é uma doença viral. O que o mosquito é, o pernilongo, o Aedes aegypti, ele é o vetor, ele é o transmissor da doença. Então muita atenção com o significado de agente etiológico. Agente etiológico é o verdadeiro causador da doença. Tem uma aula que eu postei já no YouTube. Essa aula eu dou para você duas dicas importantíssimas para você guardar quais doenças são virais e quais doenças são bacterianas. Vai aparecer para você aqui, ó. Vai lá assistir. Essa dica é uma frase, é uma técnica mnemônica em que eu digo uma frase que aborda várias doenças virais e uma outra frase que aborda várias doenças bacterianas. Porque dentre tantas doenças que você tem que saber, tem aquelas que são virais, as que são bacterianas, as que são provocadas por protozoários, por fungo, por plateuminto, por nemateuminto. São muitas doenças que flagelam a humanidade aí, né? Sem contar as outras que atingem os outros seres vivos também, tanto animais como plantas. Mas enfim, o que seria o vírus, o que seria a bactéria, o que seria o protozoário? São diferentes agentes etiológicos. Então é muito importante, quando estiver estudando algumas doenças, quando estiver estudando virose, você saber quem é o agente etiológico. O outro ponto, o ciclo da doença. O que é o ciclo da doença? Se essa doença ela tem um ciclo direto ou indireto. O que significa ter um ciclo direto? Significa que você pega a doença da própria pessoa doente. Por exemplo, gripe. A gripe, você pega gripe de uma pessoa com gripe. E quando é indireto, é quando existe um vetor, existe um atravessador nisso aí. No caso da dengue, por exemplo, eu não pego dengue de uma pessoa com dengue. Eu pego dengue pela picada do mosquito Aedes aegypti. Então, a dengue é uma virose indireta, ela apresenta um ciclo indireto. E a gripe, por exemplo, é uma virose direta, apresenta um ciclo direto, como é, por exemplo, a Covid-19 também. Galera, agora anota esse nome aí, vai aparecer para você bem grandão aqui, ó.
As doenças que apresentam ciclo direto, elas são chamadas monoxênicas ou monogenéticas. E as doenças que apresentam ciclo indireto, elas são chamadas de heteroxênicas ou heterogenéticas. Muito importante isso aí, ok? Bom, dentre aquelas viroses, que é o nosso tema, que apresenta ciclo heteroxênico, ou seja, indireto, elas apresentam um vetor. Quem que é o vetor, então? O vetor é o disseminador da doença, é o espalhador da doença, se a gente pode falar isso. E no caso da dengue, por exemplo, o vetor é o mosquito Aedes aegypti. No caso de uma outra doença que não é virose, a malária, por exemplo, a gente também tem um mosquito, que é o mosquito Phlebotomus. A malária é causada por protozoário, é o Plasmodium. Portanto, o vetor é aquele que transmite a doença e ele só existe quando estamos diante de uma doença que apresenta ciclo indireto, portanto, heteroxênico. Outro ponto importante quando se estuda viroses, entender a transmissão. Como que a doença é transmitida de uma pessoa para outra. E é muito importante a relação que você tem que fazer entre transmissão e profilaxia. A gente já fala disso. Um outro ponto muito importante, vem aqui, os sintomas da doença, o que a doença lhe causa. E aí eu te dou uma dica muito interessante. Normalmente, aquele agente patogênico, no caso um vírus, por exemplo, ele vai te causar um sintoma que vai fazer com que ele seja liberado da forma mais rápida possível, para poder atingir outras pessoas. Se a saída do mosquito, se a saída do vírus de você é pelas fezes, e aí a transmissão se dá por água contaminada com fezes do doente, ou alimentos contaminados com as fezes do doente, esse agente patogênico vai te provocar diarreia. Agora, se o vírus sai pela saliva, sai pela conversa, pelo ar, gotículas de água, esse vírus vai te provocar tosse, espirro, dor de garganta, ok? Então é uma dica bacana você relacionar a forma de transmissão com os sintomas. Algumas viroses, algumas patologias causam diversos sintomas, né? Mas é uma dica que já te dá um indício aí para você não ter que decorar simplesmente os sintomas. Leve esse raciocínio com você. Profilaxia. Isso é o que mais cai em prova. Você tem que saber, primeiro, o que significa profilaxia. Profilaxia significa medidas de prevenção. São aquelas medidas que podem ser tomadas para se prevenir a doença, para evitar que a doença se espalhe no meio, se espalhe na sociedade, na população. São medidas de prevenção. Por exemplo, a vacina é uma medida de prevenção. Vacina é profilaxia. Agora, o soro não é profilaxia. Então, se você, por exemplo, quer evitar que você desenvolva raiva porque você recebeu uma mordida de cachorro, você vai tomar o soro. Você não vai tomar a vacina. A vacina antirrábica você toma antes para se prevenir. Na hora, se você tomou a mordida, você vai tomar o soro antirrábico. O soro já contém os anticorpos para combater a doença. Então, profilaxia são medidas de prevenção. E aí existem aquelas prevenções que você pode fazer, como, por exemplo, lavar as suas mãos. Isso é uma profilaxia para diversas viroses, não só a Covid-19. A higiene com os alimentos, quando você chega com os alimentos, por exemplo, você comprou frutas, a fruta que você vai comer crua ali, com casca e tudo, por exemplo, maçã, pera, pêssego, lavar bem esses alimentos. Água, se você mora numa região de grande contaminação, como por exemplo a cólera, que é uma doença bacteriana, não é viral, que se transmite através de água contaminada, e se a região que você mora, a cólera é comum, uma profilaxia muito importante, ferver a água antes de consumir. Por exemplo, vai colocar água no filtro de barro, ferve a água antes, espera ela esfriar e aí coloca no filtro de barro. Então existem algumas profilaxias que são atitudes nossas, como higiene pessoal, saneamento, higiene pessoal, higiene com os alimentos, fervura de água, proteção da casa, como colocar no caso da dengue, diversas outras doenças transmitidas por inseto, telas na janela, uso de cortinado, inseticida, repelente, raquete elétrica, tudo isso são medidas profiláticas. E existem aquelas medidas que são atitudes que devem ser tomadas pelo poder público, como por exemplo, saneamento básico, construção de redes de esgoto, tratamento de esgoto. Essas atitudes são atitudes desenvolvidas
prefeitura, pelo governo estadual, pelo governo federal. Enfim, profilaxia é muito importante se saber e é o que mais cai em prova. E por fim, galera, o tratamento. Como tratar essas doenças? Isso aqui cai muito quando você compara viroses e bacterioses e aí a gente inclui o antibiótico. Muito cuidado com isso, porque antibiótico é um remédio, é um tratamento que combate bactéria. Se você tiver vírus, tiver uma virose, o antibiótico não é a medida mais adequada. Normalmente as viroses, o tratamento delas se dá de forma paliativa. Você toma um remédio para evitar uma febre, um remédio para combater uma inflamação na garganta, porque o que vai matar os vírus mesmo, o que vai combater as viroses é o seu sistema imunológico. São os seus próprios anticorpos que vai conseguir danificar isso aqui. Portanto, galera, esses são os pontos que precisamos conhecer quando o assunto é virose. O nome da doença, o agente etiológico, o ciclo da doença, o vetor, a transmissão, sintomas, profilaxia e tratamento. Então nós vamos mudar de cenário, nós vamos agora para um outro estúdio, diante de uma televisão, usando uma apresentação em PowerPoint, em que eu vou falar para você de cada uma das doenças. Beleza? Você vai ver a de hoje e aí você fica pronto aí para as próximas aulas. Se você está aqui dentro do IGTV me assistindo, saiba que essa aula continua lá no YouTube. Se você está aqui no YouTube comigo, continue ligado que a aula vai continuar a partir deste tempo aqui. Um grande abraço e vamos lá! Fala galera, a aula de hoje é sobre herpes. Vamos falar da herpes bucal e da herpes genital. Você já assistiu a introdução aí, já sabe qual o procedimento e o que você tem que estar atento quando estuda virose. Então vamos lá, estou aqui com o material aqui, ó. Herpes bucal é o nome da doença. Nome da doença, herpes bucal. Qual é o agente etiológico? Agente etiológico, herpes simplex tipo 1. É um vírus chamado herpes simplex tipo 1. Esse vírus não é um vírus envelopado, ele é um vírus encapsulado. Ele só tem o seu material genético e a cápsula protetora, que é uma cápsula proteica. Bom, como que se pega esse vírus? Vias aéreas, oral e respiratória, contato de pessoa a pessoa e contato com objetos contaminados. Como que é isso? Esse vírus é o seguinte, galera. A herpes bucal é aquela que dá aquele machucadinho no canto da boca, dá aquela bolinha no canto da boca aqui, ó. Só que essa bolinha, ela surge só em situações especiais. Às vezes a pessoa pode ter o vírus e ela passar 10, 15, 20 anos sem ter qualquer sintoma. Ela vai transmitir esse vírus? Não, não vai. Não se transmite via sexual, não se transmite com contato, não se transmite com compartilhamento, com um beijo na boca, quando a pessoa está saudável, quando a pessoa não tem a feridinha. Não se transmite de forma nenhuma. Olha só que dado interessante, até que está falando isso, ó. Acomete cerca de 90% da população mundial. Você já anotou as informações aqui? Deixa eu sair de cena aqui para você anotar. Aperta o pause aí. Beleza, espero que você tenha anotado. Vamos continuando. Então veja só, você talvez pode ter esse vírus em você, seus pais, 90% da população mundial tem esse vírus, mas ele não manifesta mal nenhum, não manifesta nada, a não ser que algumas coisas começam a acontecer. Por exemplo, um elevado nível de estresse. Então, se isso já aconteceu com você, pode até inclusive deixar nos comentários aqui, conta pra gente aqui. Se isso já aconteceu, você nem sabia que acontecia, que você tinha esse vírus, mas surgiu um machucadinho no canto da sua boca aí, você ficou sabendo. Quando é que pode acontecer isso? Elevado nível de estresse, que dá uma reduzida na sua imunidade, alguma pressão emocional muito grande que você possa ter vivido, que causa esse nível de estresse, inclusive, alguma outra doença que pode reduzir a sua imunidade, como a AIDS. Nós já temos uma aula gravada sobre AIDS, uma aula grandaça falando sobre AIDS, mais de 30 minutos, falando tudo sobre AIDS. Se a pessoa desenvolve AIDS, ela pode ter o machucado no cantinho da boca, porque ela já tinha o vírus da herpes. Então, pessoal, quando a pessoa tem um machucadinho, tá com a bolinha ali, aí sim, aí essa bolinha, esse machucadinho, ele é altamente contagioso. Um beijo na boca de uma pessoa assim, transmite o vírus. Compartilhamento de copo, uma pessoa bebeu água no copo e a outra vai lá e bebe também, logo na sequência, também pode ser transmitido. Por isso não é interessante na sua casa você ter um copo no filtro e todo mundo da casa usar o mesmo copo para ficar bebendo água. Porque se uma pessoa está com um machucadinho, está com uma virose, está com alguma infecção, os outros todos vão pegar também.
Então temos que ter algumas formas de prevenção aí, ok? Então, ó, organizando as ideias aqui, herpes bucal, ela é causada por vírus, o nome do vírus é herpes simplex tipo 1, a forma de transmissão é do contato de objetos ou com a pessoa quando a pessoa está infectada, quando a pessoa está com um machucado na boca, ok? Os sintomas é essa bolha, essa ferida que aparece em volta dos lábios, e a maioria das pessoas tem isso aí, isso pode surgir em situações especiais. Tratamento, o uso de pomadas, o uso de comprimido. Por exemplo, tem um remédio que chama aciclovir. Quando a pessoa já está acostumada, já sabe que tem isso aí, quando começa a aparecer um vermelhinho, começa a dar aquela coçadinha, nem apareceu bolha nem nada, só uma pontinha, a pessoa já tem com ela a pomada, já passa a pomada, já toma o comprimido e a doença, e essa bolha não chega nem a surgir. Ela já consegue regredir o desenvolvimento da bolha com o uso desses remédios. Então existe tratamento, mas não existe cura, ok? Não existe cura. Se você pegou herpes bucal, você terá o vírus da herpes bucal em você para o resto da sua vida. Profilaxia, evitar contato com pessoa que apresenta os sintomas, ok? Atenção para isso, somente quando a pessoa apresenta os sintomas. Olha só algumas imagens aqui do machucadinho aqui no canto da boca. É assim que aqui tem a bolhazinha bem discreta, aqui a bolha já estourou e apresenta o machucado. Muito bem, galera. Herpes genital agora. A herpes genital é outro tipo de vírus, é uma outra doença. É herpes genital. É um outro vírus chamado herpes simplex tipo 2, que também é um vírus capsulado, não tem envelope. É parecido, mas não é o mesmo, ok? São vírus diferentes, por isso é uma outra doença e causa outros sintomas e a forma de transmissão é diferente também. Ó, transmissão, contato sexual. Anota aí as informações. Aperta o pause aí. Aperta o pause, não. Aperta o pause. Bom, sintomas. Perceba. Formação de ferimentos na base do pênis e da vagina. Ela é uma doença sexualmente transmissível. Ela é uma IST. Você pega herpes genital através das relações sexuais. E o vírus ele é um vírus estacionário. Onde ele chega, ele fica. Por isso ele se desenvolve no pênis, se desenvolve na vulva, na vagina ali. E ele causa feridas. E essa ferida provoca a produção de um pus, um líquido viscoso, que está extremamente contaminado com o vírus. E nessa situação, a pessoa é altamente contagiosa. Em casos mais graves, o uso de camisinha nem funciona, nem serve. Por isso, como profilaxia, existe o uso de preservativo, mas também a abstinência sexual. Então, se a pessoa está com a ferida, está grave ali, está com muita ferida, abstinência total, ou seja, não fazer sexo. E como que eu trato isso? O uso de pomadas, o uso de comprimidos, todos eles que combatem o desenvolvimento do vírus. Não consegue matar o vírus, mas combate o desenvolvimento do vírus e não deixa o vírus manifestar essas feridas. E o seu organismo consegue produzir anticorpos e matar esse vírus. Então, diferentemente da herpes simplex tipo 1, que se você pegou nunca mais sara, aqui não. Aqui você pode desenvolver a herpes genital, mas o seu sistema imunológico consegue vencer o vírus e eliminar o vírus do seu organismo e você ficar curado dela, beleza? Mas só pela ação dos seus anticorpos. Não existe remédio que cure você. O remédio combate os sintomas, beleza? Algumas imagens aqui do que pode acontecer, ó. Uma vulva aqui, os grandes e pequenos lábios com as feridas, o pênis aqui com a glande machucada, o interior da uretra e a base do pênis também. Galera, eu posso ter a herpes genital na boca? Sim, pode ter. Por exemplo, numa relação sexual oral, um sexo oral, por exemplo, se uma mulher faz o sexo oral no homem e o homem está com essas feridas no pênis, isso pode atingir a boca dela. Então a pessoa pode ter na boca a herpes genital. Ela não vai ser uma herpes bucal, ok? O que caracteriza a herpes ser bucal não é o fato da ferida estar na boca, é o fato do tipo de vírus. Então muita atenção para isso. Beleza, galera? Herpes genital, herpes bucal, essa foi a virose de hoje. Vou ficando por aqui, uma aula menor do que a da AIDS, mas não menos importante, ok? Um grande abraço e amanhã tem mais.